Marte recentemente se tornou um verdadeiro foco de exploração espacial. Em 2021, China e Estados Unidos pousaram rovers no planeta vermelho, e os Emirados Árabes Unidos se tornaram o primeiro país árabe a colocar uma sonda na órbita de Marte. NASA, ESA, Índia e Japão estão prontos para suas próximas missões. Muito está acontecendo na frente de exploração de Marte. Mas, no meio de todas essas missões espaciais, uma foi completamente esquecida, a missão Marte 3, lançada pela União Soviética. A nave espacial fez história em 1971 ao pousar na superfície marciana. O Mars 3 transmitiu sinais de rádio e uma imagem difusa, mas esse feito foi breve, pois a nave espacial ficou subitamente em silêncio após apenas 14 segundos após a aterrissagem. O que aconteceu com a nave Mars 3? Por que ela deixou de enviar sinais para a Terra tão cedo? E, finalmente, por que essa missão foi esquecida pelo mundo? Vamos descobrir. Marte é o quarto planeta do nosso sistema solar e o sétimo em termos de tamanho e massa. O planeta tem o nome do deus romano da guerra e sempre foi um símbolo de conflito e violência. Não é de surpreender que Marte periodicamente assuma uma cor vermelha. Mesmo as luas do planeta não estão a salvo de sua imagem mortal. Uma lua se chama Phobos, que significa medo em grego, enquanto a outra se chama Deimos, ou terror. Embora Marte seja o segundo planeta mais próximo da Terra, depois de Vênus, é normalmente mais fácil de observar no céu noturno devido à proximidade de sua órbita em relação à Terra. Os seres humanos sempre foram fascinados pelo universo, mas Marte ocupa um lugar especial na nossa lista. Uma das maiores razões para esse fascínio é o fato de ser o planeta mais fácil de ver no céu noturno e também o mais fácil de alcançar com uma sonda robótica. Isso fez de Marte o planeta mais bem estudado do nosso sistema solar. Apesar de Vênus estar muito mais próximo de nós, Marte é também o único planeta cuja composição da superfície e pressão atmosférica podem ser observadas através de telescópios da Terra. Muitas naves espaciais se aventuraram na superfície marciana desde os anos 60, permitindo aos cientistas descobrir detalhes surpreendentes sobre o planeta. Sabemos agora que Marte é muito parecido com a Terra em muitos aspectos. Marte tem nuvens, ventos, um dia de aproximadamente 24 horas, padrões climáticos sazonais, calotas polares, vulcões, desfiladeiros e outras características familiares. E, além de tudo isso, temos provas de que Marte era ainda mais parecido com a Terra no passado distante, com uma atmosfera mais densa e quente e múltiplas fontes de água. Embora Marte pareça ser atualmente um planeta estéril e gelado, há uma grande probabilidade de o planeta ter estado cheio de vida há bilhões de anos. Estudos anteriores mostraram provas de uma grande quantidade de água líquida nos primórdios de Marte. No entanto, à medida que a atmosfera marciana escapou ao longo do tempo, o clima mudou drasticamente. Atualmente, o planeta tem baixa pressão atmosférica e teor de vapor de água, tornando quase impossível que a água permaneça em seu estado líquido. Toda essa informação sobre o planeta vermelho foi revelada após várias viagens recentes à Terra estéril. Inicialmente, Marte era um mistério, um enigma que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam ansiosos por resolver. Uma vez que a corrida espacial entre as duas superpotências era sobre ser o primeiro a alcançar novos feitos, a missão bem-sucedida da URSS a Marte deveria ter feito manchetes em todo o mundo. No entanto, nunca foi publicitada dessa forma porque o lander não conseguiu fazer muito. Após uma década de falhas de ignição e missões de sobrevoo fracassadas, a União Soviética finalmente pousou na superfície marciana em 1971. Infelizmente, o lander só conseguiu 14 segundos de transmissão antes de ficar em silêncio para sempre. O lander também enviou uma única imagem difusa que nunca chegou ao conhecimento do público. A primeira aterrissagem controlada da humanidade no planeta vermelho foi discretamente varrida para debaixo do tapete depois de o lander ter avariado no meio de uma das mais ferozes tempestades de poeira marciana que os astrônomos já tinham visto. Só na década de 1980 a imagem ressurgiu, e mais de 2 décadas depois disso, a NASA organizou uma caça massiva aos destroços do Mars 3 lander, usando imagens do seu orbitador de reconhecimento de Marte. De acordo com Asif Siddiqui, professor de História da Universidade de Fordham, que estudou profundamente o comportamento dos soviéticos na corrida espacial, o programa espacial soviético estava sob muita pressão na década de 1960 para alcançar os primeiros objetivos. Havia interesse em Marte na cultura soviética desde o início do século XX. Toda uma geração cresceu aprendendo sobre Marte através da ficção científica popular e filmes de ficção científica, como Sergei Korolev, que dirigiu o programa de Marte no início dos anos 1960. Marte era um objetivo natural, e eles chegaram a financiar estudos para missões humanas a Marte, embora essas tenham sido reduzidas no final da década de 1960. Eles começaram a lançar sondas marcianas em 1960, após o sucesso do Sputnik 1. Infelizmente, a maioria das sondas não conseguiu sair da Terra ou mesmo da rampa de lançamento.
Uma década depois, a URSS conseguiu um foguete mais potente e fiável, o Proton K, e foi então que as sondas Mars 2 e Mars 3 foram lançadas em 1971. A América lançou a Mariner 9, atingindo um novo marco na exploração espacial, pois a nave espacial foi a primeira a orbitar outro planeta. Curiosamente, a Mariner 9 venceu a soviética Mars 2 por apenas 13 dias. As coisas ficaram mais complicadas quando a Mars 2 não conseguiu acionar o paraquedas quando se juntou à Mariner 9 em órbita. A sonda soviética despenhou-se, destruindo todas as esperanças de vencer os Estados Unidos na corrida espacial para Marte. Agora, você pode imaginar a pressão crescente sobre a Mars 3. De acordo com Siddiqui, os soviéticos tentaram colocar duas naves espaciais na órbita de Marte em 1969, mas em ambos os casos o veículo de lançamento falhou. A sensação é que ficaram contentes por conseguir um par de naves espaciais a Marte, mas desiludidos com os resultados da aterrissagem da Mars 3. Aterrissar em Marte é um feito e tanto, mas a missão Mars 3 não conseguiu fazer muito após o pouso. 1971 foi um ano difícil para o programa soviético de Marte. Os soviéticos enviaram 4 naves robóticas na direção do planeta vermelho e uma nunca saiu da órbita da Terra, 2 foram arruinadas por tempestades de poeira marciana e outra se despenhou em Marte. A missão espacial Mars 3 foi um fracasso? Depende de quem você perguntar. Embora a nave espacial tenha funcionado por apenas 15 a 20 segundos, alguns dizem que o fato de ter funcionado é bastante surpreendente, considerando quão difícil é aterrissar algo em Marte. Outros argumentam que a missão Mars 3 foi um fracasso porque deveria fazer mais do que apenas sobreviver por alguns segundos. A missão tinha uma carga científica completa, incluindo o rover Prop-M, que teria sido o primeiro veículo a motor a atravessar a superfície de outro planeta. Décadas depois, em 1997, a NASA pousou o rover Sojourner na região marciana. O que você pensa sobre a missão secreta soviética Mars 3? Considera-a um sucesso ou um enorme fracasso? Diga-nos suas opiniões nos comentários abaixo, clique no botão de curtir, inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para mais vídeos.